Fala aí, pessoal do primeiro ano. Estamos iniciando mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a função polinomial do primeiro grau, ou função afim. A função do primeiro grau, ela tem esse nome, né, ou função polinomial do primeiro grau, função afim. A gente chama qualquer função, né, dada dentro dos reais, em que a lei de formação dela é f de x igual a ax mais b. Então, eu tenho lá uma letra que está em função do x, mais uma letra independente, que é o b. Esses valores de a e b, o a pertence aos reais sem o zero, então significa que eu posso atribuir para esse a qualquer valor dentro do conjunto dos reais, então raiz, fração, inteiro, decimal, negativo, qualquer um. Só não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Se eu zerar o a vezes o zero vezes x, vai me dar zero. E aí ela deixa de ser uma função e passa a ser uma constante, tá bom? Já o valor do b pode ser qualquer valor dentro dos reais, porque eu não tenho exceção nesse caso. Então ele pode até zerar também, né? E aí a gente vai ver isso mais para frente. Alguns exemplos, então, sobre isso. Ó, f de x igual a 5x menos 3. Então, nesse caso, a gente tem o coeficiente angular, o coeficiente angular, que é o a, 5, e o b, que é menos 3. f de x igual a menos 2x menos 7. A gente tem um valor de a igual a menos 2 e de b igual a menos 7. E f de x igual a 11x. Então, nesse caso, o meu valor de a é 11 e o meu valor de b, 0, porque ele não está aparecendo aqui para mim. Como eu falei, cada termo, né, dessa função do primeiro grau, ela tem um nome, uma função específica para a gente. O termo a, ele é o coeficiente angular. E aí, ele determina a inclinação da reta da função. E determina também se a função ela é crescente ou decrescente. E, além disso, ele também é conhecido como taxa de variação. Então, quanto maior ele for, mais a função está variando. A gente vai ver isso mais um pouquinho nos gráficos daqui a pouquinho. O coeficiente b, ele é chamado de coeficiente linear, e ele tem como principal função aí determinar em que ponto a reta da função vai interceptar o eixo do y. Aí o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês no GeoGebra como que isso funciona, como que ele está representado lá, como a gente consegue fazer essa análise de forma gráfica, tá bom? Então, pessoal, para a gente poder analisar um pouco sobre esses coeficientes, eu abri aqui o GeoGebra, e no GeoGebra eu vou colocar uma função genérica. Então, ó, ax mais b. Essa é a nossa ideia genérica da função do primeiro grau. E aí, quando ele faz isso, ele deixa eu criar uns controles deslizantes, que aí com isso vai alterar o valor de a, do coeficiente angular, e do b, do coeficiente linear. Então, observem o seguinte, ó. Inicialmente, ele coloca aqui como 1x mais 1. Isso significa que ele está considerando o coeficiente angular 1 e o linear também 1. Se eu alterar esse coeficiente, que é a minha taxa de variação, observem que a minha reta da função ela vai aumentando, né? A inclinação dela em relação ao eixo do x vai aumentando. Agora, se eu está aqui no ponto 1. Se eu diminuir ela, ela passa a ser decrescente. Tá vendo? Até o ponto 0. No ponto 0, ela se torna uma reta paralela ao eixo do x. A partir do momento que ela fica negativa,
positiva, ela está crescente. A partir do momento que ela está negativa, ela está decrescente, tá? Outra coisa, então vejam, o coeficiente A, ele vai me falar da variação dessa função e ela também vai me determinar a questão da inclinação dela. Quanto maior, mais inclinada ela fica. Já o B, o coeficiente B, ele determina onde eu estou cortando o eixo Y, tá vendo? Foi o que eu falei agora há pouco. Então aqui, ó, ele cortou no ponto 1 porque ele está aqui como 1. Se eu aumentar ele, for colocar lá no 2, por exemplo, ó, ele passa a cortar no eixo 2. Se eu colocar aqui, ó, como 3, eixo 3, como 4, no ponto 4 e assim por diante, tá? Então, esse coeficiente linear, o valor do B, ele me ajuda a determinar isso. Quando que eu vou cortar o meu eixo do Y, tá bom? Daqui a pouquinho, aí a gente vai falar. Agora, a gente vai falar sobre o valor de uma função. Então, nesse caso, é quando eu começo a dar valores dentro dela, tá? Então, vamos pensar em alguns exemplos. Então, ó, dada essa função, f de x igual a 5x mais 1, eu quero que a gente determine o f de 1. Onde que o 1 está inserido? Ele está inserido no lugar do x. Então, o que a gente vai fazer? Dentro dessa função 5x mais 1, aonde aparece o x, a gente vai substituir por 1. Então, ó, 5 vezes 1 mais 1. Que vai ficar 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. Certo? Nesse caso, ó, eu quero agora o f de menos 3. Então, no lugar do x, eu vou substituir por menos 3. Então, ó, 5 vezes menos 3 mais 1. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Então, isso aqui dá menos 14. Um outro caso, ó, considerando a função f de x igual a 3x mais 1, vamos determinar algumas situações. Os coeficientes angular e linear. Então, ó, pensando que o coeficiente angular é o valor que acompanha o x, que é o coeficiente a, então o coeficiente angular vai ser o 3. O linear é o termo independente da nossa equaçãozinha, da nossa função, que é o valor de b. Então, número 1. A taxa de variação. Lembrando, o coeficiente angular ele também tem o nome de taxa de variação. Então, a taxa de variação vai ser também o número 3. Ainda com a mesma função. Pergunta se a função é crescente ou decrescente. Lembrem, se o valor de a, que é o coeficiente angular, ele é positivo, nós temos uma função crescente. Se ele é negativo, nós temos um valor, uma função decrescente. Então, nesse caso, o valor de a é 3. 3 é positivo. Então, ele é uma função crescente. E qual a justificativa para isso, se o problema perguntar? Porque o a é positivo. Isso já está justificando muito bem, tá bom? E o d, f de menos 3. No lugar do x, a gente vai substituir por menos 3. Então, vai ficar menos 9 mais 1, que vai me resultar em menos 8. Um terceiro caso, determinar a lei da função que é do tipo f de x igual a x mais b, sabendo que o f de 1 é igual a 2 e o f de 3 é igual a 8. Então, nesse caso, ele quer que a gente determine a funçãozinha, né, para esse caso. Então, observe o seguinte, ele deu de informação a lei de formação geral, o f de 1 igual a 2 e o f de 3 igual a 8. Essas são as informações que ele me passou. Então, pensando nisso, ó, ele me falou que quando o valor de x for 1, a equaçãozinha vai dar 2. Então, vamos fazer a substituição disso. Ó. Quando o valor de x for 1, o f de x vale 2. Quando o x vale 3, o f de x vale 8. Então, ó, mesma substituição.
No lugar do x eu pus o 3 e do f de x eu coloquei o 8. Agora, observem que a gente pode dar uma arrumada nisso. Então, ficaria assim, ó, a mais b igual a 2, a primeira. Por quê? A vezes 1 dá a, mais b igual a 2. 3 vezes a dá 3a. Então, 3a mais b sobre 8. Se a gente observar isso, o que a gente tem aqui? Um sistema. Um sisteminha linear de duas equações. Então, como que a gente resolve esse sistema? A gente tem duas formas de resolver um sistema linear. Ou a gente pode resolver esse sistema a partir do processo de soma, ou a gente pode resolver esse sistema pelo processo de substituição. Eu vou explicar os dois modos de resolução para vocês, e aí na hora de resolver vocês escolhem o que acharem mais simples, tá? No final, os dois vai dar a mesma coisa, no final. Então, ó, vamos pensar nesse processo pela soma. Então, ó, 3a, ó, a mais b igual a 2 e 3a mais b igual a 8. A nossa ideia no processo da soma é somar o a com a, o b com b e o número com o número. Só que quando eu faço essa soma, a ideia é que uma das duas letras suma ou se anule. Para que isso aconteça, a gente vai, nesse caso, multiplicar uma das duas equações por menos 1. Por quê? Para que na hora que eu faça a soma, eu consiga anular o b. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou multiplicar de cima por menos 1, mas se eu multiplicar de baixo também vai dar certo, tá? Por quê? Para na hora da soma eu consiga cancelar. Só que para eu multiplicar por menos 1, eu tenho que multiplicar todo mundo, toda a minha equação. Então ficaria assim, ó, menos a menos b igual a menos 2, e a linha de baixo eu mantenho, 3a mais b igual a 8. Ah, Bruno, mas vai ter caso em que eu vou ter que multiplicar as duas? Sim, vai ter caso em que você vai multiplicar as duas, tá? Nesse caso, como a de cima, os números de cima e de baixo já são iguais, né, no caso do b, eu só multiplico uma das duas. Se tanto em cima quanto embaixo fossem números diferentes, aí sim eu faria a multiplicação nas duas, tá bom? E aí, feito isso, agora eu posso fazer o processo de soma. Eu vou somar a linha de cima com a linha de baixo. Então, ó, menos a com 3a vai me resultar em 2a. O b com b, o b positivo com o b negativo, cancela. E aí sobra 8 e o menos 2, que dá 6. Agora eu vou isolar o a. Então vai ficar a igual a 6 dividido por 2, que me resulta em 3. Uma vez que eu achei o valor do a, agora eu preciso achar o valor do b. Para achar o valor do b, você pode escolher qualquer uma das equaçõezinhas aqui. Eu vou escolher a primeira, porque na hora de fazer as contas vai ficar mais simples, mas você poderia escolher qualquer uma, tá? Então, ó, se eu pegar o a mais b, que é igual a 2, no lugar do a, eu vou substituir por 3. Então, vai ficar 3 mais b igual a 2. O b, ele está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, fica 2 menos 3. Então, o meu valor de b é menos 1. Uma vez que a gente achou o valor do a e também achou o valor do b, agora a gente monta a equação. Então, fica, ó, f de x igual a 3x, que é o valor do a, menos 1, que é o valor do b. Agora, eu posso também fazer isso pensando no processo de substituição. Se eu fizer no processo de substituição, como que isso vai ficar? O sistema é o mesmo, né, lá do início, só que agora eu vou escolher uma das duas, vou chamar uma de 1 e uma de 2. E eu escolho uma delas para substituir, para isolar o a, uma das incógnitas. Eu vou pegar a primeira, a mais b, igual a 2, e eu vou isolar o b, eu vou deixar o b de um lado e o a do outro. Então fica b igual a 2 menos a. Quando eu fiz esse processo de isolamento,
eu descobri quanto vale o B. O B vale 2 menos o A. Agora, a gente vai fazer uma substituição. Eu vou substituir a equação 1, que foi essa que a gente encontrou, na equação 2, que é essa 3A mais B igual a 8. Então, ó, a gente achou quanto vale o B. Então, aonde eu tenho B aqui, eu vou substituir pelo valor que a gente encontrou. Então, ó, 3A mais 2 menos A. Isso aqui representa o valor de B. E aí, depois, eu vou isolar, vou deixar a letra de um lado e o número do outro. Então, vai ficar 3A menos A igual a 8 menos 2. 3A menos A dá 2A. E 8 menos 2, 6. Então, A vale 6 por 2, que é 3. Achamos o valor do A. Agora eu vou pegar esse valor, vir aqui nessa equaçãozinha e substituir. Então, ó, B é igual a 2 menos A. Aqui é A, tá? E aí, B vai ser 2 menos 3, que vai me dar B igual a menos 1. E aí a nossa equaçãozinha, f de x igual a menos 3. Essa função do primeiro grau, como a gente já viu em vídeos anteriores, eu consigo representar ela em uma forma gráfica, a partir dos eixos, os pares ordenados, né, de x e y. Para isso, a gente vai montar aquela tabelinha que a gente fez em outro vídeo. Então, ó, pensem nessa função, f de x igual a x mais 1. A partir dela, eu vou montar a tabela. Nessa tabela, eu vou atribuir alguns valores. A ideia, o ideal, é que você escolha pelo menos 3 valores. Eu estou colocando 5 aqui, mas com 3 o gráfico já pode ser traçado, tá bom? E aí, uma vez que eu atribuí esses valores, mas quais valores, Bruno, eu vou atribuir? Você escolhe qual valor você quer atribuir, tá? Escolha sempre, eu tenho preferência por atribuir um valor positivo, um negativo e o 0. Mas você pode ficar à vontade para escolher qual valor você quer. Uma vez que você já escolheu esses valores, é só substituir no lugar do x na função. Então, ó, menos 1 mais 1 igual a 0. E aí o meu par ordenado vai ficar menos 1 e 0. 0 mais 1 é igual a 1. O meu par ordenado vai ser 0 e 1. 1 mais 1 igual a 2. O meu par ordenado vai ficar 1 e 2. 2 mais 1 igual a 3. O meu par ordenado vai ficar 2 e 3. E 3 mais 1 igual a 4. O meu par ordenado vai ficar 3 e 4. Uma vez que eu tenha esses pares ordenados, eu consigo lançar isso no meu eixo cartesiano. Então, tenho lá, coloquei a tabelinha ali do lado para a gente ter uma ideia. Então, ó, lançando isso no par ordenado, ele vai ficar aqui, ó. O meu eixo, lá no meu eixo x, menos 1 e 0. Depois, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Observem sempre o seguinte, tá? Sempre que uma das informações zerar, o meu ponto ele está em cima do eixo. Então, ó, nesse caso, quem zerou foi o y. Então, o meu ponto está em cima do x. Nesse caso, o meu ponto que zerou foi o x. Então, o meu ponto está em cima do y. Tá? Sempre o contrário. Uma vez que a gente já fez os 3 pontos, agora é só a gente ligar eles. Ligando todos eles, a gente encontra o traço da nossa função. Com essa função traçada, ou até mesmo, né, fazendo a análise da funçãozinha, a gente consegue determinar alguns elementos dela, como o conjunto domínio. O conjunto domínio vai ser os reais. Por quê? Eu não falei para vocês que vocês podem escolher qualquer valor para essa função? Isso significa que você pode escolher
número positivo, negativo, raiz, fração, qualquer um. Todos esses números formam o conjunto dos reais, então você pode escolher qualquer um. Da mesma forma, no conjunto da imagem, você também pode encontrar qualquer resultado. Pode encontrar desde valor inteiro até valor quebrado, pode encontrar. Então, todos eles pertencem ao conjunto dos reais. E essa função, ela é uma função crescente, porque ela está, o seu coeficiente A é um coeficiente positivo. Ó, ainda no GeoGebra, eu vou colocar aqui umas outras funções para agilizar o nosso processo, para a gente poder analisar algumas outras coisas, tá? Então, ó, a primeira que eu vou colocar vai ser a 2x menos 4. Então, observem o seguinte, o 2x menos 4, ela vai cortar a nossa função no ponto 4, aqui embaixo, tá vendo? E ela é crescente, porque ela está com o meu coeficiente angular positivo. Vou colocar mais um, 3x. Observem agora que, nesse caso, essa função ela não tem um complemento. Quando ela não tem esse complemento, ela vai passar necessariamente pelo ponto de origem do gráfico, que é esse ponto 0, 0. Aqui, ó, bem aqui nesse ponto. Tá? E esse tipo de função que passa pela origem, a gente chama essa função de função linear, tá bom? E mais um caso, menos x mais 1. Então, ó, ela está somando 1, então cortou no eixo 1, tá aqui. E ela é negativa, porque ela tem o seu coeficiente angular negativo. Tá? Então, nesse caso, observem que ela está cortando o meu eixo no 1, o eixo y no 1, e ela é decrescente. Tá? Aí, pensando nisso, a gente pode... Eu vou apagar essas aqui, porque a gente vai... Eu vou colocar várias funções para a gente ver quais características que elas apresentam em comum, tá bom? Então, ó, vou colocar lá meio de x, depois só o x, depois 2x, depois menos de x e depois 2x. Ou menos 2x. Deixa eu alterar aqui. Menos 2x. Então, ó, observem. Todas essas funções que eu coloquei agora, nenhuma delas ela tem um complemento, né? Depois do x, ela não tem o seu coeficiente linear. Então, o coeficiente linear de todas elas é 0. Então, nesse caso, todas essas funções, elas estão passando pelo mesmo ponto de origem, que é o ponto 0. Tá certo? Vamos continuar. Aí, nós temos a raiz ou zero da função. O que é isso? É todo número que, ao ser substituído na equação, né, no lugar desse x, ele tem a capacidade de zerar a sentença. E aí, graficamente falando, é o ponto onde a reta toca o eixo do x. Então, ó, vejam esse gráfico aqui. Essa função, ela tem uma raiz 2, porque ela corta o meu eixo do x no ponto 2. Tá? Se eu pegar a função e substituir o valor do x por 2, ela no final vai dar 0. Essa que é a ideia da raiz. Aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho lá uma função 2x menos 4, e aí, vamos pensar aqui, ó, ela vai ter como raiz o número 2. Só que, vejam, o 2 ele aparece aqui
mas não é o 2 da raiz, tá? A gente vai calcular essa raiz. E o menos 4, ó, é o coeficiente angular aqui. Quando a gente pega essa função e iguala ela a zero, a gente consegue encontrar o valor do x, porque ele vai ficar assim, ó, 2x igual a 4, e aí x vai ser 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, nesse caso, a gente tem como calcular essa raiz sempre pegando a função e igualando ela a zero, e aí depois isolando o valor do x, ou a gente consegue visualizar isso a partir da forma gráfica. No GeoGebra, eu também representei isso para vocês lá, para vocês darem uma olhada. Fazendo essas funções no GeoGebra, a gente consegue ter uma ideia dessa representação gráfica de uma forma mais rápida. E aí a gente já consegue visualizar a questão das raízes também de forma mais rápida. Então eu vou colocar uma função aqui para a gente ter essa ideia. Então, ó, x menos 8. Quando eu traço a x menos 8, onde ela está cortando aqui? Ó, no ponto 8. Se eu marcar o ponto aqui, ele vai me dar um ponto A com as coordenadas 8 e 0. Isso significa que essa minha função ela tem uma raiz 8. Se eu traçar uma outra função qualquer, então 2x mais 5. Ela está cortando nesse determinado ponto aqui, ó. Esse ponto, ponto B, ele tem uma coordenada menos 2,5 e 0. Aí observe o seguinte, se eu pegar a função 2x mais 5 igualar a 0 e isolar o x, eu vou encontrar um x igual a menos 5 sobre 2. 5 sobre 2 negativos, né, vai dar menos 2,5, que é o valor dessa raiz. Então essa é uma forma rápida de eu encontrar a raiz, a partir da sua representação gráfica. Outra coisa que a gente pode analisar em relação à representação gráfica, eu vou só apagar essas aqui, é a posição relativa que uma reta de uma função vai ter em relação à outra. Então, se eu traçar três retas, vou traçar três funções aqui, ó, x, x mais 3 e x menos 3. O que está acontecendo? Essas três retas, elas são retas paralelas. Por quê? É como se eu pegasse essa reta laranjinha ou azulzinha e caminhasse com elas dentro do eixo, ela ficaria exatamente em cima dessa reta aqui. Vamos pensar numa função genérica para isso, ó. X mais b. Então vejam, eu estou criando um controle deslizante agora só para a função b. Então ela está aqui, ó. Se eu caminhar com ela, ó, tá vendo? Ela vai, em determinado momento, ela fica por cima da outra. Ó, aqui e assim ela vai indo, tá? Então nesse caso, eu estou garantindo que essa função ela é uma função, as três funções elas formam paralelas, tá? Entre uma e outra. Se eu traçar, vamos apagar essas daqui. Se eu traçar uma outra situação, onde eu coloque x, a primeira, e a segunda eu vou colocar menos x. Olha o que está acontecendo, elas se encontram em um único ponto, né? Elas se cortam. Nesse caso, a gente está dizendo que essas retas elas são concorrentes, porque elas estão se encontrando uma com a outra, tá bom? Então vamos continuar. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que tenha ficado claro esse conceito de função. Mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, para poder trabalhar muito bem esse conceito, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever aí no canal. Até mais!